Um outro aspecto que comumente causa confusão é a diferença entre gatilho e causa da epilepsia. Então, é muito comum as pessoas interpretarem gatilhos como causa e causa como gatilho, então isso acaba gerando uma certa confusão. Então, assim, qual que é a diferença? Gatilho e causa são as mesmas coisas? Então, é isso que a gente vai conversar agora. Vou compartilhar com vocês. Então, a ideia principal dessa nossa conversa é definir de uma maneira tranquila, calma, o que é gatilho, o que é causa. Gatilho e causa são a mesma coisa? Não, definitivamente não. A gente vai partir desse princípio. Gatilho e causa são coisas distintas. A epilepsia é uma doença de um conjunto de redes neurais. Ela não é uma doença de um neurônio, né? É um conjunto de redes neurais. Ela é uma doença de circuitos, né? Circuitos, caminhos, né? Então, a gente entende a epilepsia como uma doença das estradas cerebrais que são compostas por neurônios. Então, esses diferentes caminhos que servem para outras coisas, né, que têm outras funções, às vezes eles são alterados por conta da epilepsia. E quando a gente vai classificar a epilepsia, quando a gente vai buscar a causa, tem todo um padrão muito bem organizado, muito bem sistematizado para isso. Quando uma pessoa aparece para você ela tem o primeiro evento, que ela suspeita de crise, a gente tenta, primeiro, identificar se esse evento tem características que podem ser crise. Uma vez determinando que isso é crise, se ela é uma crise de início focal, uma crise de início generalizado, ou não consegue definir uma crise de início desconhecido. Uma vez determinado isso, a gente caminha para a classificação dos tipos de epilepsia. Ela é uma epilepsia com crises focais, ela é uma epilepsia com crises generalizadas, ela é uma epilepsia com crises focais e generalizadas, ou ainda desconhecida. É possível, juntando todas essas pecinhas do quebra-cabeça, determinar uma síndrome epilética? Tendo um diagnóstico mais específico, a gente precisa estar atento a comorbidades? E aqui eu acho que é o aspecto mais importante. É possível a gente identificar a causa? Toda vez que você lê etiologia, você pode ler causa. Vamos tratar como sinônimo. Aí a gente define a epilepsia de algumas formas. Estrutural é aquela que tem problemas na estrutura do cérebro. Então tem uma lesão cerebral, alguma coisa que você observa que a estrutura do cérebro está alterada. A epilepsia de causa genética é aquela que uma alteração genética é o principal fator causador das crises. Epilepsia infecciosa é a principal causa de epilepsia no planeta. É quando uma infecção no sistema nervoso central do cérebro causa crises epiléticas, né? Causa as sequelas dela causam convulsões, né? Crises epiléticas. E as epilepsias de causa infecciosa, elas são muito comuns, especialmente em países latino-americanos, África, Ásia. Né? A gente dá alguns exemplos. Neurocistercose é uma causa. Alterações metabólicas, quando tem doenças que têm alterações metabólicas muito consistentes, alterações imunológicas, tem cada vez mais sendo identificadas alterações imunes, é tipo doença autoimune, entre aspas, causando epilepsia, ou então causa desconhecida. Uma parcela muito grande de pacientes com epilepsia fica com uma causa não desconhecida. Desconhecido, nesses termos, não é que não existe, né? Existe uma causa. Mas a medicina, a tecnologia disponível hoje não permite o diagnóstico. Hoje, tem diagnósticos que a gente faz em epilepsia que a gente não fazia há 10 anos. E com o avanço científico isso vai melhorando. Só uma curiosidade, essas causas elas não se excluem mutuamente. Se você parar a pensar,
causas infecciosas, por exemplo, você tem uma infecção no sistema nervoso central. Neurocisticercose comumente cursam com alterações estruturais. Causas metabólicas comumente têm como base uma alteração genética. Então, não é incomum que seja estrutural infecciosa, genética e metabólica, e assim por diante. Uma coisa não necessariamente exclui a outra. Então, a gente só precisa ter em mente que, mesmo com ampla investigação, às vezes muitos pacientes ficam com epilepsia de causa desconhecida, e tudo bem. A gente maneja o paciente baseado na síndrome, baseado no tipo de epilepsia, no tipo de crise. A gente maneja ele sempre da melhor forma possível que o diagnóstico permitir. Aqui tem alguns exemplos de causas de epilepsia. Isso aqui é uma lesão no cérebro, um traumatismo craniano que deixou uma sequela. Tudo isso aqui em branco, esse branquinho aqui, é uma sequela, é uma cicatriz de uma pancada, né, de um trauma na cabeça. Então, isso aqui é uma cicatriz que deixou como sequela a epilepsia. Aquela cicatriz tem alteração elétrica ali e fica persistentemente causando atividade elétrica normal e um risco maior de crise. Tudo bem? Um outro exemplo, você vê uma lesão grande, isso aqui branquinho, é uma sequela também de um AVC. Então, você consegue ver, você faz uma imagem, você vê muito nitidamente que tem uma sequela de uma lesão cerebral. Isso aqui é um tumor cerebral, um outro causador de epilepsia. Então, aqui, tudo isso aqui branquinho, isso aqui é o tumor, isso aqui é o inchaço cerebral, isso aqui é um outro tumor, né? O mesmo tumor, e o inchaço do lado. Então, tudo isso são causas estruturais. Então, são alterações que são muito óbvias, muito fáceis de ser vistas. Entretanto, interessa para o diagnóstico de epilepsia questões que são um pouco menores, como uma displasia cortical. Isso aqui é uma displasia cortical, uma lesão menos óbvia. Uma das causas mais comuns de epilepsia é a epilepsia do lobo temporal, com atrofia, esclerose do hipocampo. E é uma lesão que, se você olhar muito rápido, comumente passa desapercebida, mas é uma das causas mais comuns de epilepsia em adulto, tá? Então, desde lesões muito óbvias até lesões menos aparentes, você isso aqui é muito comum. A displasia cortical é muito comum e elas podem passar desapercebidas num olhar muito rápido, tá? Então, por isso que o olhar atento e pequenas lesões, pequenas cicatrizes, são importantes como identificação de causa. Mas a ausência de lesão visível na ressonância é uma das causas mais comuns. O paciente vem, faz o exame de imagem e não tem lesão nenhuma na ressonância. Então, primeira coisa, tem que tirar a ideia de que ter epilepsia é igual a ter uma lesão visível na ressonância. Definitivamente não é. Mesmo em centros grandes, mesmo investigando muito, muitos pacientes persistem com alteração, com a ressonância inteiramente normal. Porque, às vezes, a alteração é uma alteração genética pequenininha, que isoladamente não causa nada, enquanto a pessoa vai somado uma determinada pessoa, ele pode causar. E essa alteração está no neurônio. O neurônio a gente não consegue enxergar. Está lá num canalzinho do. Então, ela é microscópica. E só isso aqui, às vezes, é o suficiente para alterar a excitabilidade daquele cérebro. Para você ter alguns exemplos, existem várias proteínas estruturais que podem estar relacionadas, canais de sódio, né, canais iônicos da membrana do neurônio, proteínas de função mitocondrial, genes diversos podem estar associados, da questão da vesícula, dos receptores. Então, assim, isso aqui é para vocês não é uma questão médica, né? Mas, assim, pequenas alterações, uma alteração dessa já é o suficiente para ter um diagnóstico de epilepsia. Mutação do canal de sódio, KCNQ2, comum de epilepsia. CAL4A1, causa comum. Isoladamente, ela já é muito comum. Então, todos esses genes isoladamente, eles podem causar
e não necessariamente tem uma lesão estrutural na ressonância. Pode ter ou não. Eu estou só mostrando que mesmo lesões microscópicas alteram a excitabilidade neuronal e podem causar epilepsia.